Hoje nós vamos aprender o que são laços de repetição. Então, é um conteúdo novo. A gente está começando aqui o segundo bimestre. E não se assusta, esse daqui é tranquilo de entender. Bom, qual que é a ideia de laço de repetição? A ideia de laço de repetição é que você tem uma espécie de um C, só que repete. Então, você tem, por exemplo, assim, digamos que você quer escrever uma coisa na tela. Então, você usa lá, escreva, oi, barra N para pular a linha. Se executar isso daqui, ele vai lá e diz oi, certo? Aqui está muito grande, aqui, deixa eu... Aí. Ele foi lá e disse oi. Muito bem. E se a gente quisesse dizer várias vezes? Aí você vai lá e executa várias vezes o escrevo. Ele diz várias vezes oi. Não é isso? Olha lá. Mas se você quisesse dizer várias vezes oi, sem escrever várias vezes oi, manda ele repetir o mesmo comando. É isso que laço repetição permite. Permite que isso daqui, que era um monte de linhas, se transforme numa linha só com laço repetição em volta. Muito bem. Qual que é a estrutura de um laço repetição? Então, esse laço repetição, vamos aprender a usar o enquanto. O enquanto funciona da seguinte forma. Então, você digita enquanto, abre e fecha parênteses. Dentro dos parênteses, nós colocamos uma condição. Assim como no C, a condição dá verdadeiro e falso, no enquanto tem uma condição que dá verdadeiro e falso. Então, a gente pode escrever aqui um valor diretamente verdadeiro ou falso, para testar aqui, para aprender primeiro. Então, vamos colocar assim, enquanto falso. Daí, abre chaves e fecha chaves, é igual C. Essas chaves aqui delimitam o que vai repetir, certo? Então, o que tiver aqui dentro repete, o que tiver fora não repete. Muito bem. Então, o que está dentro dessas chaves é o que o enquanto está controlando. Dentro dessas chaves eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um escreva, só para demonstrar o funcionamento. Escreva oi. Eu vou colocar a quebra de linha para que não fique tudo junto, né? Fique um depois do outro, assim fica melhor. Então, escreva oi. Muito bem. Se eu executar esse programa, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o enquanto, assim como o C, quando a condição dá falso, ele para de executar. Como a primeira vez ele foi executar deu falso, ele não executou nada. Muito bem. Estamos chegando a algum lugar. Então, quando é falso, é igual ao C. Ele não executa o que estava ali. Vamos colocar aqui verdadeiro. Se eu colocar aqui verdadeiro, olha o que vai acontecer. Ele está dizendo oi. Não parou ainda. Está dizendo oi. Não parou de dizer... Eu vou parar esse programa, peraí. Então, olha só quanto ele diz. Não acaba mais. Ele ia ficar infinitamente escrevendo oi. É isso que esse programa faz. Ele nunca para. O que aconteceu aqui? Por que aconteceu isso com esse programa? Bom, diferente do C, quando o enquanto a condição é verdadeiro, ele executa, e daí enquanto dá verdadeiro, ele executa de novo. Enquanto dá verdadeiro, ele executa de novo. Enquanto dá verdadeiro, ele executa de novo. E assim vai indo um depois do outro. É mais fácil de entender isso quando a gente executa passo a passo. Essa opção aqui ó, permite que você execute passo a passo o programa. Então, eu vou usar ela. Então, eu clico aqui, ele começou o programa, daí ele testou. Enquanto é verdadeiro, opa, então eu vou entrar. Entrou, escreveu oi. Daí ele testa de novo, verdadeiro? É, então escreve oi. De novo, verdadeiro, escreve oi. Verdadeiro, escreve oi. E daí ele fica fazendo isso. Então, toda vez ele vai lá, testa se é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele escreve oi. Testa se é verdadeiro, escreve oi. E assim vai. Certo? Então, o que acontece aqui é que ele vai ficar repetindo o teste. E enquanto o teste for verdadeiro, ele executa o que está aqui dentro. Se o teste der falso, ele para. Só que nesse exemplo, nesse exato exemplo, nunca vai mudar.
nunca vai deixar de ser verdadeiro, porque isso aqui é uma constante, é um valor que eu coloquei aqui. Então, enquanto é verdadeiro, mas esse verdadeiro nunca muda, então vai repetir para sempre. Como é que a gente faria um programa que não repete para sempre usando essa estrutura? A gente teria que ter aqui um teste, que não é esse, né? Tem que ser um teste, usando aqueles operadores que a gente aprendeu lá no C. E que esse teste, ele em algum momento dê falso. Como é que vai fazer isso? Bom, vamos fazer o mais simples. Vamos fazer o enquanto executar exatamente uma vez. Como é que faz isso? Bom, vamos criar uma variável. Eu vou chamar essa variável de teste. Eu vou dar um número inteiro para essa variável, fica mais fácil. Teste recebe 0. Aí, enquanto teste for igual a 0, escreva oi. Tá. Até aqui, a gente está pegando lá a ideia do C, certo? Então, no C a gente não aprendeu lá sobre os testes condicionais. O operador igual aqui, ele testa se essa variável é igual ao valor à direita, certo? Então, isso aqui vai dar verdadeiro ou falso. Como aqui o valor ele recebeu 0, então 0 é igual a 0? Sim, verdadeiro. Então dá verdadeiro. É basicamente isso. Ele é uma maneira de você dar um valor verdadeiro ou falso utilizando o valor de uma variável. É para isso que servem esses operadores igual, aí tem o menor, maior, maior igual. Veja lá a aula do C se você não entendeu o que é esse igual aqui. Vocês têm que estar entendendo isso aqui, gente. Beleza. Então, se teste é igual a 0, vai dar verdadeiro. Mas se não for igual a 0, vai dar falso. Como eu coloquei que teste igual a 0, vai dar verdadeiro e vai executar para sempre. Então é a mesma coisa que antes. Agora, como é que eu faço isso aqui dar falso depois que executou uma vez? Bom, aí eu posso fazer assim, ó. Teste recebe 2. Ou 1, sei lá, qualquer valor que não seja 0. Vou colocar teste recebe 1. Se eu colocar aqui teste recebe 1, o que vai acontecer? Bom, se eu executar esse passo a passo, primeiro a gente cria a variável teste. Ela recebe 0. Aí vem aqui, 0 é igual a 0? Verdadeiro. Ele entra aqui dentro, escreve oi. Aí teste recebe 1. Terminou enquanto, ele volta aqui em cima. É isso que o enquanto faz, ele volta, certo? Ele repete. Ele volta aqui em cima. 1 é igual a 0, porque eu acabei de colocar 1. Então, 1 é igual a 0? Falso. Se deu falso, ele para de execução e terminou o programa porque não tem nada depois aqui do enquanto. Muito bem. Executando então, olha lá. Escreveu uma vez oi. Você conseguiu? Só tem uma vez oi escrito aqui. Tá, muito bem. Para ficar mais legal o programa, em vez de escrever oi, eu vou fazer ele escrever o valor da variável. Então, a gente está juntando aqui com o mais a variável com a quebra de linha, assim vai ficar o valor um depois do outro, né? Fica bonitinho. Então, escreveu 0. Muito bem. Então, nesse exemplo aqui, ele usa enquanto. O enquanto executa uma vez e para. Para que isso serve? Para nada. A gente está aprendendo ainda o que é que usa o enquanto, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer ele executar uma vez. Se a gente fazer o teste e começar com um valor que não é 0, ele vai executar vez nenhuma. Nenhuma vez ele vai executar. Tá. Vamos ver se vocês estão entendendo. Estou tentando fazer aqui um passo a passo aqui com vocês para vocês verem. Ó. Como é que eu uso o enquanto para executar para sempre? Como é que eu uso o enquanto para não executar nenhuma vez? E como é que eu uso o enquanto para executar uma vez? Tá. Como é que eu faço ele executar algumas vezes e então parar? Tipo, eu quero que ele execute 10 vezes. Como é que eu faço isso? Consegue imaginar alguma forma? Lembrando, isso aqui tem que dar falso para parar e verdadeiro para executar. Se eu quero que ele execute 10 vezes, isso aqui tem que dar verdadeiro 10 vezes e então dá falso. Só que é o mesmo código que vai estar sendo executado cada vez. Não tem como executar códigos diferentes cada vez. Então, vai repetir o mesmo código 10 vezes. E por repetir o mesmo código 10 vezes, algo vai mudar para que isso aqui dê falso e pare. Como é que a gente faz isso? Bom, para isso a gente vai usar, não vai usar o igual, a gente vai usar aqui menor. Então, eu vou fazer assim, teste menor
que 10. Eu vou fazer o teste começar em 0. Né? Então, teste recebe 0. Teste é menor do que 10. Escreve teste. E daí faz o teste, em vez de receber 1, eu faço o teste receber. Teste mais 1. Professor, o que é isso? Vamos lá. Aqui eu estou fazendo ele receber ele mesmo mais 1. Com isso, vai somar 1 a variável. Então, se ela estiver valendo 0, 0 mais 1 dá 1. 1 vai ir para a variável teste. Se ela estiver valendo 1, 1 mais 1 dá 2. 2 vai para a variável teste. Certo? Então, aqui eu estou somando 1 ao valor que já está na variável. Se eu executar esse programa, o que ele faz? Ele escreve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para. Espera aí, mas professor, como que isso aconteceu? Vamos entender esse passo a passo então. Olha só, se eu executar aqui passo a passo, ele começa no nada, lá em cima. Aí ele vem aqui, teste recebe 0. Muito bem. 0 é menor do que 10? Vamos lá, eu estou esperando você pensar um pouquinho. Sim, verdadeiro. 0 é menor do que 10. Como deu verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro. Ele escreveu o valor da variável. O valor da variável teste é 0, então ele escreveu 0 aqui. 0 mais 1, 1. 1 vai ser o novo valor da variável. Muito bem. 1 é menor do que 10? Agora o teste vale 1. Né? Então, 1 é menor do que 10? É verdadeiro. Então, ele vai lá, escreve 1. E assim vai indo. 2, 2 é menor que 10? Sim, escreve 2. 3, 3 é menor que 10? Sim, escreve 3. 4, 5, 6, 7, 8. Daí, 8 mais 1 dá 9. 9 é menor que 10? 9 é menor que 10, verdadeiro. Escreve 9. 9 mais 1 dá 10. 10 é guardado na variável. Então, nós vamos lá mais uma vez. 10 é menor do que 10? Falso. Então, ele não entra aqui dentro. Então, ele não escreve 10 e termina o programa. Aqui ele colocou amarelo, mas esquece, tá, gente? Terminou o programa. Muito bem. Então, isso faz com que escreva 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9. Muito bem. Então, esse é o programa mínimo aqui para a gente ser capaz de entender realmente qual é o poder do enquanto. Então, enquanto, ele permite que você repita as coisas e controle a execução de uma forma diferente do que vocês estavam fazendo. Aqui eu só usei um exemplo, né? A gente aprendeu a contar até 10 usando enquanto. Né? Isso é um exemplo bem simples até. Mas a gente pode usar enquanto em outras coisas. Nós poderíamos usar o enquanto, por exemplo, para testar se o que o usuário inseriu é um valor válido ou não e ficar pedindo para ele inserir um valor válido enquanto for inválido, ele repetir isso. Então, por exemplo, um programa de usuário e senha. Ele recebe lá o usuário e a senha. Se deu errado, ele pede de novo e repete isso 3 vezes. Se repetiu 3 vezes e continua errado, né? Então aí, ó, já começa a imaginar uns programas interessantes que dá para fazer. A repetição, ela permite fazer muita coisa, gente. Isso aqui é só um exemplo. Só estou mostrando para vocês como é que repete para sempre, como é que repete uma vez, como é que não repete e como é que repete um tanto de vezes, como por exemplo aqui 10 vezes. Né? Então aqui eu só estou demonstrando como é que utiliza enquanto. A gente só aprendeu o básico aqui mesmo. E vamos com calma nisso daqui. Né? Eu vou fazer um outro exemplo. Então, vamos lá. Eu vou fazer um outro exemplo. Vamos fazer alguns probleminhas aqui agora. Então, vamos fazer um programa que cria uma lista de números pares, de 1 até 100. Ó, você pensa, puxa, como é que vai fazer isso? Vai ficar um programa enorme. Não, gente. Com repetição isso é muito fácil. Então, antes de fazer o programa, vamos pensar como é que se faria um programa assim. Então, primeiro, o que é um número par? Vamos lá. Números pares faz assim, né? 0, 2,
4, 6, 8, 10. Isso não são números pares? Continuando fica 12, 14, você entendeu a ideia, né? O programa que a gente vai fazer vai até 100 nessa contagem. Ótimo. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, no programa que a gente acabou de fazer, a gente contava praticamente todos os números, incluindo os ímpares, né? Então o que a gente fez era assim, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão vendo quando eu estou chegando? Para contar os pares, é só pegar o que a gente fez antes e multiplicar por 2. Ou, de outra forma colocado, a gente podia, em vez de contar de 1 em 1, contar de 2 em 2. Veja bem, né? A gente não precisa realmente fazer um teste super complicado para saber se eles são pares. É só contar de 2 em 2. É uma definição mais simples do que é exibir todos os pares até 100. Certo. Agora que nós entendemos que é para contar de 2 em 2, como é que conta de 2 em 2? Bom, primeiro a gente tem que criar uma variável. Eu vou chamar de contador. Ele vai começar em 0, porque eu quero começar com o primeiro número par, que é 0. Aí eu vou usar aqui, enquanto contador é menor que 100, eu quero contar até 100, certo? Eu vou fazer o quê? Dentro do enquanto, eu escrevo o valor de contador. Então eu escrevo contador e junto com uma quebra de linha, né? Assim ele escreve 1 por linha. E depois de escrever o valor do contador, eu preciso modificar o valor para que o enquanto não repita para sempre. Que lembrando, o enquanto vai repetir para sempre se você não mudar o que acontece nessa condição. Como aqui dentro do enquanto eu não mudei o valor de contador, o contador sempre vai ser 0 e sempre vai dar verdadeiro. Para que ele pare de dar verdadeiro, eu tenho que mudar o valor dele. Eu quero mudar o valor dele contando de 2 em 2. Como que conta de 2 em 2? Eu vou aumentar em 2 o valor de contador cada vez que passar por essa execução. Então eu faço contador, receber, contador mais 2. Isso aqui vai pegar o valor dele, né, que no caso aqui na primeira execução é 0. Vai pegar, por exemplo, 0 mais 2. Isso dá 2 e guarda isso nele de novo. Porque o igual faz isso. Ele pega o que está à direita e guarda na variável. Se você coloca só igual a 2, ele vai variar 2 e já era, entendeu? Então, se você quer somar 2, você tem que pegar o valor dele mais 2. E assim, isso vai ir para a variável. Tudo bem. Com esse programa aqui, a gente está contando de 2 em 2 os números pares. Vamos ver? Olha lá. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E foi até 98. Por que foi até 98? Bom, é só você pensar um pouquinho. Ó, isso aqui é uma coisa, um detalhezinho, né, gente? Vamos ver como é que a gente faz para ele ir até 100. Ó, se você analisar, ele foi aqui, ó, começou em 0. 0 é menor do que 100? 0 é menor do que 100. Então ele entra aqui dentro. E foi indo até chegar em 98. Então 98 é menor do que 100? Verdadeiro. Escreveu 98. Contador recebe contador mais 2, o que faz com que ele vire 100. Só que ele virou 100 nessa linha. Aqui ele ainda era 98. Aqui ele virou 100. O que acontece depois dessa linha? Ele termina o enquanto, vem aqui em cima. E aqui em cima ele testa 100 é menor do que 100? Falso. O menor, ele dá falso quando os números são iguais. O que acontece então? Acaba o programa. Se você quisesse que escrevesse também o 100, é só colocar aqui menor ou igual. Porque o menor ou igual aceita quando isso daqui é igual àquilo lá. Então, quando é igual, dá verdadeiro. Vamos ver? Ó, foi até 100. Pequena diferença, mas isso faz toda a diferença. Isso mostra que você realmente entendeu como é que usa o menor igual, menor, maior. E se você tem problemas em lembrar o que é esses operadores aqui, você está olhando isso aqui e está pensando que isso aqui é uma carinha feliz, isso daqui é o operador menor igual. Vocês viram isso lá na aula do C, que a gente viu lá como é que usa os operadores de comparação.
Muito bem, aprendemos a fazer um programa que conta de 2 em 2 e escreve os números pares. Como é que seria escrever os números ímpares? É só a gente fazer o contador começar em 1. Se ele começar em 1, ele vai escrever todos os ímpares, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. É aí que tá, gente. É só vocês mudar os valores e ver o que acontece. Ah, mas se eu quisesse fazer um programa que usa o enquanto, mas não usa esses contadores, essas matemáticas, é muito difícil isso, né? Vamos fazer um outro tipo de programa, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um programa. Esse programa ele vai receber uma senha, certo? E se a senha estiver errada, o que ele vai fazer? Ele vai pedir de novo. Então vai repetir. Se estiver correto, ele vai terminar o programa. Então, como é que faz um programa assim? Bom, primeiro vamos receber a senha. Então, cadeia senha. Daí eu escrevo insira sua senha. Muito bem, isso daqui é para ficar mais fácil o programa. Leia senha. Isso daqui vocês viram lá nas aulas do leia, né, gente? Isso aqui é tranquilo. Criamos a variável, escrevemos na tela, pedimos o valor. Muito bem. Agora, eu vou colocar isso tudo dentro de uma repetição. Certo? Veja bem. Não é tão simples fazer isso aqui, né? Mas vamos lá. Eu faço senha receber um valor, tipo, sei lá, um valor que não é o que a gente quer. Aí eu vou fazer aqui, enquanto senha for diferente de, vamos fazer uma senha difícil aqui, batata 1, 2, 3. Vai repetir tudo que tiver dentro das chaves. Então eu vou colocar chaves em volta do escreve e leia. Esse programa parece ser um pouco mais difícil, né? Mas vamos com calma. Eu coloquei um valor aqui para a senha para que a gente pudesse usar ela aqui no enquanto. Esse valor aqui pode ser qualquer coisa, só para ter algum valor. Podia até ser nada. Eu vou deixar nada, assim fica melhor. Mas nada é diferente disso, tá? Nada é algo. Beleza. Então, eu dou um valor qualquer aqui para a senha, só para isso aqui dar verdadeiro. Não, professor, como assim dá verdadeiro? O diferente, ele dá verdadeiro quando não é igual, quando é diferente. Então, isso aqui é diferente disso aqui, então dá verdadeiro. Muito bem, dando verdadeiro, ele vai vir aqui, vai pedir, insira essa senha. Ele lê a senha que você inseriu, e se ela não for igual àquilo lá, ele escreve de novo a mesma coisa. Muito bem, uma vez que ele deixar você entrar, aí ele vai fazer o quê? Vamos terminar o programa aqui. Seja bem-vindo. Muito bem. Então esse programa, eu vou tirar o zoom aqui um pouquinho, ele vai repetir enquanto a senha estiver errada. Então se eu executar aqui agora, insira a sua senha, 1, 2, 3. Errado. Ah, errado. Vamos adivinhar a senha aqui. Tá, vocês entenderam, né? Qualquer valor que eu colocar vai dar errado. A não ser que coloque batata 1, 2, 3 e dali ser bem-vindo. Então esse programa ele poderia executar para sempre, gente. Enquanto eu não acertar, ele ia ficar repetindo. Muito bem, essa é outra forma de utilizar o enquanto. Nós não utilizamos um contador, nós utilizamos uma variável que o usuário insere usando o layer. Vocês estão vendo como que o enquanto é poderoso? Você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Você pode usar o enquanto de qualquer jeito. E ele vai fazer o que você quer. Muito bem. Para terminar a aula aqui, eu vou só explicar o que eu quero que vocês façam na atividade para provar que vocês aprenderam alguma coisa na aula de hoje. Isso aqui já vai contar para o segundo bimestre, certo? Então, na atividade que eu quero que vocês façam hoje, quero que vocês usem o enquanto para fazer um programa. E esse programa vai ser bem simples, mas vai ser um pouquinho diferente do que a gente fez aqui. Esse programa vai receber do usuário um valor, certo? E esse valor é do tipo inteiro, né? Então vai ser tipo um número, né?
Aí você vai fazer o quê? Vai contar de 0 até o valor inserido. Então, se ele inserir, por exemplo, 10, vai contar 0, 1, 2, 3, 4, até 10. Eu vou fazer o programa e mostrar como é que seria a execução dele. Então aqui eu fiz o programa. Ele vai precisar ter duas variáveis, uma que vai ser inserida, outra que vai controlar a contagem, né? Só para vocês entenderem. Mas vamos lá. Ó. Insira um valor. Eu coloco 10, ele escreve de 0 até 9. Se eu até novo, insira um valor, 2, ele escreve 0 e 1. Se eu colocar 100, ele vai até 100. Se eu colocar menos 1, não acontece nada, porque é de 0 até esse valor, não vai, né? Eu vou colocar aqui 1000. Ele vai demorar um pouquinho para chegar lá. Então, gente, é esse o programa que vocês fazem. Ele vai ter que usar repetição, e o valor que o usuário inserir, travou aqui, mas o valor que o usuário inserir é o que vai decidir até onde vai contar. Então, lembra lá o que contava até 10? No lugar do 10, vai ser a variável que o usuário insere. Ah, gente, para com isso, é fácil de fazer. Vocês têm que entender um pouquinho de programação, não é só Ctrl+C, Ctrl+V. Então, faz lá, no Ava está explicando de novo. Mas eu decidi colocar a explicação aqui no vídeo, porque eu acho que fica mais fácil assim para vocês. Então até mais, e desculpa pela aula mais longa.